Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 13 de março de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Jair Bolsonaro é levado para o hospital após passar mal na prisão e é diagnosticado com broncopneumonia. Flávio Bolsonaro diz que estão brincando com a vida do ex-presidente. Segunda turma do STF forma a maioria para manter Daniel Worcaro preso e ministros alegam risco concreto de interferência nas investigações. Presidente Lula revoga visto de assessor de Trump e Itamaraty aponta omissão e falseamento de informações. Povo brasileiro sente alta da gasolina após desabastecimento mundial e Petrobras anuncia reajuste de 38 centavos no preço do diesel. Rússia é acionada para conter alta do preço do petróleo. Gestante de 19 anos é encontrada morta no banheiro de casa. E ainda, São Paulo vence, aproveita tropeço do Palmeiras e abre 3 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado às pressas para o hospital após passar mal na prisão em Brasília. Segundo o senador Flávio Bolsonaro, o pai dele apresentou calafrios e vômitos após acordar. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado ao hospital nesta sexta-feira após passar mal na prisão em Brasília. A informação veio através de uma publicação nas redes sociais do filho Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência em outubro. Na postagem ele disse: "Meu pai está a caminho do hospital mais uma vez. Informações preliminares de que ele acordou com calafrios e vomitou bastante." O ex-presidente tem sofrido recorrentes problemas de saúde decorrentes de uma facada no abdômen que recebeu durante um ato de campanha em 2018. Nos últimos anos, o líder de extrema-direita precisou passar por várias cirurgias e sofre crises de soluço, às vezes acompanhadas de vômitos. Condenado a 27 anos de prisão por uma tentativa de golpe de Estado, ele cumpre pena no complexo penitenciário da Papuda, em um espaço normalmente reservado para 4 pessoas, com cozinha, televisão, cama de casal e área externa privativa. O Supremo Tribunal Federal negou pedidos de sua defesa para que ele cumpra a pena em prisão domiciliar humanitária. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse que o ex-presidente foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral. Segundo ela, Jair Bolsonaro está internado em tratamento com remédios e suporte médico invasivo. Flávio Bolsonaro relatou que o pai está sob fortes remédios e que estão brincando com a vida dele. A segunda turma do STF formou maioria para manter a prisão do dono do Banco Master, Daniel Worcaro. Luiz Fux e Nunes Marques seguiram o relator, o ministro André Mendonça. Entre os argumentos para a manutenção da preventiva do banqueiro está o risco concreto de interferência nas investigações. O ministro Dias Toffoli não pôde votar porque nesta semana ele se declarou suspeito por foro íntimo. O Ministério das Relações Exteriores convocou Gabriel Escobar, encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, para prestar esclarecimentos sobre a visita do assessor sênior de Trump ao país. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes recuou e barrou a visita do político, após ser aconselhado pelo Itamaraty. Na tarde de hoje, o presidente Lula anunciou a revogação do visto do assessor de Donald Trump. Gabriel Escobar foi recebido pelo embaixador Roberto Abdala, secretário de Europa e América do Norte do Itamaraty. Na conversa, ele explicou que o principal motivo da viagem de Daryl Beatty seria a participação em um fórum sobre terras raras. Segundo informações, o Itamaraty soube da viagem do norte-americano pela imprensa. Como não havia sido informado previamente, chamou o representante diplomático para uma conversa. Ao mesmo tempo, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, voltou atrás e negou o pedido da defesa para que o assessor de Trump visitasse o ex-presidente em Brasília. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que a visita de um funcionário de Estado estrangeiro a um ex-presidente da República em ano eleitoral pode configurar indevida ingerência nos assuntos internos do Estado brasileiro. Segundo Mauro Vieira, Daryl Beatty
vem ao Brasil para participar de um fórum sobre minerais críticos na próxima quarta-feira. O presidente Lula revogou na tarde de hoje o visto de Darrell Beatty. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro disse que o visto foi revogado em razão de omissão e falseamento de informações em relação à viagem. Já Lula deu outra versão. Tá? E é importante lembrar, viu, Eduardo, que aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Não, sabe que bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele e o visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha, esteja certo que você está sendo protegido. Informações dão conta que o governo brasileiro não acredita que essa revogação vá causar uma tensão na relação diplomática com os Estados Unidos. Produtores rurais do Rio Grande do Sul e do Paraná estão com dificuldades para abastecer as máquinas agrícolas e denunciam aumentos abusivos nos preços dos combustíveis. As reclamações começaram uma semana após o início da guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irã. O preço do petróleo no mercado internacional disparou em meio ao receio de desabastecimento por conta do fechamento do Estreito de Hormuz. A Agência Nacional de Petróleo entrou em contato com fornecedores e apurou que algumas regiões do país contam com estoques suficientes para segurar o abastecimento. Segundo a nota, as distribuidoras foram notificadas para que mostrem o volume de combustível em estoque. Associações rurais e distribuidoras têm pedido ao governo medidas para o aumento da oferta de biodiesel no mercado doméstico, como forma de frear a escalada de preços. Um dos pedidos pede o aumento da mistura obrigatória de biodiesel no diesel. Nesta sexta-feira, a Petrobras anunciou um aumento de 38 centavos por litro no preço do diesel vendido às distribuidoras, valendo a partir de amanhã. Segundo a empresa, o impacto será reduzido no bolso do povo brasileiro por conta da diminuição de impostos e da subvenção aos produtores. Há problema no campo e também na cidade. A gasolina também está com o preço pressionado no Brasil. Postos de combustíveis aumentaram o valor por litro, mesmo sem um aumento por parte da Petrobras. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis afirmou hoje que a defasagem média do preço nos polos da Petrobras é de 43% para a gasolina. Segundo a Abicom, para haver um equilíbrio com o preço do mercado internacional, seria preciso um aumento de R$ 1,10 por litro na gasolina. Os preços do petróleo voltaram a subir e passaram de $100 por barril nesta sexta-feira. Desde o início do conflito, o petróleo já acumula uma alta de cerca de 40%. E para conter essa alta do preço ao redor do mundo, o Tesouro Americano deu uma licença de 30 dias para que países possam comprar petróleo e derivados da Rússia. O governo de Vladimir Putin se posicionou sobre a decisão e disse que sem os volumes de petróleo russo no mercado não há estabilização. E o exército norte-americano confirmou hoje a morte de 4 militares após a queda de uma aeronave de reabastecimento no Iraque. O Comando Central afirmou que o acidente está sendo investigado e que a perda da aeronave não foi causada por fogo inimigo, nem por fogo amigo. Uma outra aeronave também se envolveu num acidente, mas conseguiu pousar em segurança. O Irã chegou a reivindicar a autoria, mas os Estados Unidos não confirmaram. Um ataque do Irã deixou cerca de 60 pessoas feridas em Israel. Israel e o Irã lançaram uma nova onda de ataques nesta sexta-feira como parte da guerra que incendeia o Oriente Médio e ameaça sacudir a economia mundial. Dezenas de pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico após um ataque iraniano contra Zarzir, ao norte de Nazaré, em Israel. Casas e carros ficaram danificados. Nessas imagens é possível ver veículos carbonizados e crateras no solo. Ao mesmo tempo, Israel continua atacando o Irã. Jornalistas relataram explosões de potência incomum em Teherã na manhã desta sexta-feira. As Forças Armadas de Israel afirmaram ter atingido mais de 200 alvos no oeste e centro do Irã nas últimas 24 horas.
O Ministério da Saúde iraniano informou em 8 de março que mais de 1.200 pessoas morreram na guerra. Imagens transmitidas pela televisão estatal iraniana mostraram multidões de manifestantes pró-governo em Teherã e em outras grandes cidades, celebrando o Dia de Quds, a última sexta-feira do Ramadã, e manifestando apoio à causa palestina. A Guarda Revolucionária do Irã, o braço ideológico das Forças Armadas do país, alertou também nesta sexta que quaisquer novos protestos contra as autoridades seriam reprimidos com uma resposta ainda mais contundente do que a registrada em janeiro, quando milhares de pessoas foram mortas. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou hoje que o novo líder supremo do Irã está ferido e provavelmente desfigurado e que está escondido em bunkers em áreas civis. O secretário também lembrou que o líder iraniano não apareceu no primeiro pronunciamento oficial à nação. O FBI vai investigar como terrorismo um ataque a tiros em uma universidade da Virgínia, que deixou uma vítima. 2 pessoas ficaram feridas. O FBI considera o ataque a tiros em uma universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, como um ato de terrorismo. O incidente deixou 2 vítimas, uma delas o atirador, e feriu outras 2 pessoas que foram levadas para o hospital. Posso dizer que temos relatos confirmados de que antes de cometer esse ato de terrorismo, ele gritou Allahu Akbar e era alvo formal de uma investigação do FBI por apoio ao terrorismo. A expressão em árabe Allahu Akbar significa Deus é grande. Em nota, a Universidade Old Dominion afirmou que um homem armado abriu fogo em um prédio no campus de Norfolk. A instituição informou ainda que a polícia e o pessoal de emergência responderam de imediato. As aulas foram suspensas pelo resto do dia. Ataques a tiros são frequentes nos Estados Unidos, onde há um grande número de armas e normas permissivas para a compra de armamento de alto calibre. No próximo bloco, mulher é presa suspeita de envolvimento no desaparecimento de corretora em Santa Catarina. E no Rio de Janeiro, o homem é preso suspeito de estuprar uma mulher com autismo. Uma mulher de 46 anos foi presa em Florianópolis suspeita de envolvimento no desaparecimento da corretora de imóveis gaúcha, Luciane Aparecida. A polícia investiga o caso após os familiares identificarem erros de português em mensagens enviadas através do celular da corretora. Luciane Aparecida está desaparecida desde a última semana. Os irmãos dela desconfiaram que alguém poderia estar se passando por ela por conta de erros de português nas mensagens. A mulher foi vista pela última vez no dia 4 de março, na Praia dos Ingleses. De acordo com o irmão, Luciane atua como corretora e administradora de imóveis na região da Praia do Santinho, área turística de Florianópolis. Após as mensagens recebidas pela família, a proprietária de um outro imóvel administrado pela corretora também afirmou ter recebido mensagens questionáveis após o atraso no pagamento de faturas. As investigações levaram à prisão de Ângela Maria Moro, de 46 anos. Ela é suspeita de envolvimento no desaparecimento, mas durante a audiência de custódia, o juiz citou a existência de indícios de homicídio e determinou a prisão temporária da suspeita por 30 dias. Segundo o Ministério Público Estadual, há elementos da investigação que indicam que ela foi morta, esquartejada e teve partes do corpo ocultadas em diferentes locais. A polícia apura se o corpo encontrado em Major Gersino é da corretora. Durante diligências, os agentes foram até uma pousada que estava sob responsabilidade da suspeita presa. Em um dos apartamentos, os policiais encontraram 2 malas com pertences da corretora, além de diversos itens comprados em nome dela. O carro de Luciane também foi encontrado no local. A polícia investiga ainda a participação de um adolescente e da companheira dele. Segundo o Ministério Público, os fatos apontam para um caso além de crime patrimonial. 2 pessoas morreram após um acidente na madrugada de hoje em Soledade, na região norte do Rio Grande do Sul. O condutor de um veículo tentou desviar de um ônibus que vinha no sentido contrário ao ultrapassar uma carreta, mas acabou perdendo o controle do automóvel e bateu de frente com outra carreta.
O motorista morreu no local e um dos passageiros faleceu ao chegar no hospital. Outros 3 ocupantes seguem internados. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a morte de uma gestante de 19 anos. O corpo da vítima foi encontrado dentro do banheiro de casa, em São José do Rio Preto. A criança também morreu. Vitória Gabriele Amaral estava grávida de 9 meses e passou mal no banheiro de casa. Ela foi encontrada pelo marido. Segundo informações, Vitória Gabriele procurou atendimento médico na Santa Casa pelo menos 2 vezes nesta semana. Ela reclamava de dores na pelve. A mãe da vítima afirmou que a filha foi atendida 2 vezes na emergência obstétrica da Santa e que ela foi liberada porque os sintomas seriam contrações de treinamento, comuns no final da gestação. A Polícia Civil de São José do Rio Preto informou que o inquérito foi instaurado para investigar as causas da morte e que familiares e profissionais do hospital serão intimados para prestar depoimento nos próximos dias. Em nota, a Santa Casa informou que a paciente deu entrada no serviço de emergência obstétrica na última quarta-feira. Segundo o texto, a jovem passou por exames que indicaram batimentos cardíacos do bebê e sinais vitais da mãe dentro da normalidade. Um homem foi preso em São Gonçalo acusado de estupro virtual, extorsão, violência psicológica e perseguição. Uma das vítimas tinha 11 anos quando começou a ser ameaçada pela internet e viveu 9 anos com medo de denunciar. O suspeito, identificado como Ademir da Costa, usava perfis falsos para se aproximar de adolescentes em jogos virtuais e redes sociais. Em um dos casos, ele se apresentava como Rayane, uma garota da mesma idade da vítima. Segundo a jovem, que hoje tem 18 anos, o suspeito ameaçava a vida dela e da família. A Delegacia de Atendimento à Mulher conduziu as investigações e, após a quebra de sigilos de dados, o conteúdo encontrado comprovou as suspeitas. Durante as investigações, os agentes identificaram ao menos mais uma jovem que afirma ter sido ameaçada pelo suspeito. Ela conta que o homem teve acesso ao documento pessoal dela e criou várias linhas telefônicas, além de contratar dívidas. A Polícia Civil investiga possíveis novas vítimas. Um homem foi preso suspeito de estuprar uma mulher com transtorno do espectro autista na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O suspeito abordou a mulher com pretexto de ajudar, mas durante o caminho a um hospital ele desviou e cometeu o crime. De acordo com as investigações, o crime ocorreu em fevereiro, quando a vítima estava em momento de crise devido ao transtorno e utilizava um cordão identificador. A mulher seguia em direção ao Hospital Municipal Lourenço Jorge quando foi abordada pelo suspeito. Ele se ofereceu para ajudar. Segundo a polícia, o homem desviou o trajeto inicialmente prometido e levou a vítima até a Praia da Reserva, onde teria cometido o abuso sexual. Após o crime, a mulher foi liberada e procurou atendimento médico, antes de registrar a ocorrência em uma delegacia. Os agentes identificaram o motorista reconstruindo o trajeto realizado pelo veículo, com imagens de câmeras de segurança e ferramentas de inteligência artificial. Segundo a polícia, o homem também possui cadastro como motorista de aplicativo e foi formalmente reconhecido pela vítima durante o processo. O homem não teve a identidade divulgada e foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável. A seguir, Hollywood se prepara para comer especialidades no Oscar. E o São Paulo dispara na liderança do Campeonato Brasileiro. Enquanto a guerra no Oriente Médio mantém Israel sob ameaça de bombardeios, jovens em Tel Aviv encontraram uma forma inusitada de escapar da tensão. Festas realizadas em abrigos subterrâneos. Música alta, gente jovem e muita animação. À primeira vista, esta parece uma festa normal, mas há uma guerra acontecendo do lado de fora. Este é um abrigo subterrâneo transformado em boate em Tel Aviv, cidade israelense alvo de bombardeios lançados pelo Irã e em meio ao conflito iniciado em 28 de fevereiro, após os ataques israelenses e americanos à República Islâmica. Então está uma boate, mas é considerado um bunker porque fica no subsolo, no nível -2. Isso significa que durante o evento de amanhã, mesmo que as autoridades venham ao local, as pessoas lá dentro estão em segurança. Como elas estão em segurança, não há problema.
Mesmo que houvesse um alerta de míssil, ninguém precisaria sair correndo para procurar abrigo, já que é considerado um local seguro. Assim não há pânico na multidão e ninguém fica em perigo. Tout de suite, personne ne sera obligé de courir pour aller s'abriter, puisque c'est considéré comme un abri, donc pas de mouvement de foule, pas de danger pour personne. As festas, que começaram pequenas e foram crescendo, só foram promovidas justamente por conta do conflito no Oriente Médio. Alguns organizadores não conseguiram sair de Tel Aviv, que costuma ter uma vida noturna agitada, e decidiram resolver a questão por conta própria. Viemos todos para Tel Aviv para o Purim para festejar, e nos vimos bloqueados, tudo foi cancelado, nenhuma festa permitida. Começamos em 10 pessoas, trouxemos toca-discos e caixas de som para um bunker e festejamos entre nós. No dia seguinte fizemos de novo, trouxemos alguns amigos e já havia 200, 300 pessoas. No dia seguinte havia mais de 1000 pessoas em um bunker, então tomou proporções enormes. Encontramos uma maneira de festejar com segurança em bunkers como este, para que ninguém ficasse em perigo e todo mundo ainda pudesse se divertir. Os eventos foram um sucesso entre o público. Estamos vivendo um momento complicado agora. Acho que todos vemos o que está acontecendo na televisão. E nós estamos aqui realmente para curtir juntos. Hoje à noite conseguimos uma boate, nos reunir, aproveitar a música e voltar a coisas simples, que são muito diferentes do que vivemos no dia a dia. É realmente uma pequena pausa. Talvez sejamos um pouco ingênuos, mas isso nos ajuda a voltar a apreciar a vida normal, apesar do que está acontecendo. Eu vim a esta festa porque as últimas semanas foram muito intensas. E esta é uma forma incrível de conhecer gente nova, sair com meus amigos e simplesmente extravasar um pouco. As festas do último final de semana, realizadas em locais como estacionamentos subterrâneos, especialmente designados como abrigos antiaéreos, apesar de parecer contrariar as restrições impostas a aglomerações, foram toleradas pelas autoridades. No próximo domingo, o mundo vai acompanhar a festa do Oscar, mas por trás do palco é também um outro mundo, o dos sabores. O jantar de gala da premiação deste ano promete caviar, trufas e carnes especiais. Centenas de quilos de caviar, trufas negras, sushi e bife tomahawk foram enviados para Hollywood para a tradicional e luxuosa festa pós-Oscar deste domingo. Todos esses pratos vão ser acompanhados por milhares de garrafas de tequila e champanhe. Quitutes e bebidas perfeitos para harmonizar com os recém-premiados e celebridades que dançam e fofocam. Antigamente tínhamos um jantar formal sentado à mesa e era tão chato. Agora é como uma festa. Agora a pessoa vem, recebe porções menores. Fazemos 25.000 porções menores. Mas você pode comer comida japonesa, comida austríaca, sempre pode comer o melhor bife. Então você pode ter toda essa variedade de pratos, massas, pratos veganos e assim por diante. Então é muito mais divertido. Wolfgang Puck, o chefe celebridade, comanda o cardápio da festa pelo 32º ano consecutivo. Em uma época em que os remédios para emagrecer são onipresentes em Los Angeles, Puck brinca dizendo que as estrelas de Hollywood, famosas por sua obsessão com a balança, podem comer as iguarias sem o peso da culpa. Vendemos o Ozempic ao mesmo tempo em que a carne Miyazaki, então você pode pedir com Ozempic em vez de espinafre. O jantar de gala tem ainda uma preocupação, a premiação dos convidados. Como de costume, a sobremesa será acompanhada por milhares de estatuetas de chocolate douradas, garantindo que todos possam levar um Oscar para casa. Acho que as pessoas gostam tanto deles porque é muito difícil conseguir um Oscar, certo? Por isso, ter um de chocolate e levá-lo para casa e pensar, estive lá. É especial, o único lugar onde você pode encontrá-los. Pelo jeito, a receita tem tudo para criar um cardápio de sucesso. Estrelas de cinema, encontro de celebridades e pratos sofisticados. Que venha a grande noite da sétima arte. Tradicional tapete vermelho já está pronto em Hollywood para a principal cerimônia do cinema. Últimos preparativos para o Oscar 2026. O icônico tapete vermelho já foi estendido em Hollywood. Coube ao apresentador do evento, Conan O'Brien, a honra. No domingo, ele vai comandar a cerimônia pela segunda vez, no que promete ser uma entrega de estatuetas douradas cheia de emoções. Acho que esta é a melhor seleção de filmes em muitos anos. Está simplesmente incrível.
E eles todos são tão diferentes. Tem Pecadores, que é simplesmente espetacular. E depois tem uma batalha após a outra. Tem Marte Supreme, ou Bugônia. Fórmula 1 é um filme completamente diferente, mas foi muito divertido. Este ano é um verdadeiro show de fogos de artifício de filmes. Depois de fazer história em 2025 com Ainda Estou Aqui, que conquistou o primeiro Oscar para o Brasil, a expectativa é alta entre os brasileiros para domingo. O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho concorre em 4 categorias: Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator para Wagner Moura. O Brasil ainda conta com outra possibilidade de estatueta. Adolfo Veloso disputa com Sonhos de Trem o Oscar de Melhor Fotografia. A cidade de Recife, o cenário do filme indicado ao Oscar, O Agente Secreto, aproveita um momento de destaque conquistado através do cinema. Os turistas visitam os locais das filmagens e uma clássica camisa local esgota rapidamente nas lojas. O filme O Agente Secreto já recebeu inúmeros prêmios em todo o mundo e foi indicado a 4 categorias do Oscar. Estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa-metragem mescla suspense, humor ácido, realismo mágico e cultura pop ao acompanhar a trajetória de um professor universitário perseguido por matadores de aluguel em meio às tensões políticas da ditadura militar no Brasil. O filme lança um raro holofote sobre a região Nordeste, fazendo uma referência ao seu lado folclórico, mas retratando-a também como cosmopolita e intelectual. Logo após assistir ao longa, este guia se inspirou para criar um roteiro turístico pelos locais de filmagem na cidade. Esse território que a gente fez essa caminhada das locações é um lugar que não é um lugar turístico, né? Então é um lugar onde tem a parte histórica, comercial da cidade, mas os turistas não vêm. E aí foi muito legal a gente, a partir do ponto das locações, a gente também mostrar esse centro do Recife que é bem pulsante e que é vivo. Kleber Mendonça Filho, natural do Recife, já celebrou a realização do filme Longe do Sudeste, onde costuma se concentrar a produção audiovisual do Brasil. Então isso traz dinheiro para a cidade, né? Isso traz também um novo olhar das pessoas para a cidade do Recife. Isso colocou o Recife na prateleira que talvez nenhuma outra campanha do governo, do poder público, ia colocar o Recife nesse lugar. Isso é muito bom. E ter esse eixo invertido, né, de artistas sempre tendo que ir para o Sudeste para poder trabalhar, para poder consumir a cultura que é referencial. E ter isso invertido pelo Agente Secreto, que é um movimento que já tem que acontecer há muito tempo, é uma sensação de emoção muito grande, assim. A fama do filme também chegou à moda e às vendas da camisa amarela e preta que o bloco carnavalesco Pitombeira usou em 1978 durante a ditadura dispararam. A peça foi usada por Wagner Moura em 2 cenas do filme e se tornou um item cult, exportado também para Estados Unidos e Europa. De início, fizemos uma certa quantidade na produção, mas a demanda foi tão grande que tivemos que aumentar toda a produção da camisa. E hoje acredito que está chegando na marca de 30 mil camisas. O Carnaval de Olinda, um dos maiores do Brasil, também se rendeu aos personagens do filme. O ano passado, nós fizemos uma homenagem a Fernanda Torres, né? E esse ano, o Agente Secreto realmente está colocando o patamar do cinema brasileiro onde já esteve, né? E o Wagner Moura é um grande artista, né? E o Kleber Mendonça, além de ser um grande cineasta, é um grande pernambucano. Ainda não se sabe se o sucesso do filme será coroado ou não com uma estatueta dourada, mas o Agente Secreto já trouxe muitos louros para o Recife e chamou a atenção do mundo para a capital pernambucana. A Confederação Brasileira de Futebol lançou a camisa reserva que o Brasil vai usar durante a Copa do Mundo deste ano. A CBF e a Jordan Brand anunciaram o uniforme azul da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Essa é a primeira vez que o logo Jumpman vai estampar um uniforme de seleção nacional. O modelo foi desenvolvido com a tecnologia Aerofit, com ventilação e controle de temperatura durante as partidas. A presidente da Jordan Brand, Sara Mensah, afirmou que a parceria com a seleção celebra a criatividade, a grandeza e a energia do futebol global, com o Brasil no centro dessa relação.
O atacante Vinícius Júnior disse que a união entre a Jordan Brand e a equipe nacional representa um momento importante para os jovens brasileiros que sonham em jogar futebol, e destacou a criatividade, a paixão e a energia associadas ao país. A colaboração inclui ainda uma coleção de streetwear e produtos de treinos inspirados nas cores da seleção brasileira. A linha também conta com modelos de calçados e chuteiras. O time treinado por Carlo Ancelotti vai estrear a nova camisa azul em um amistoso contra a França no dia 26 deste mês. O Vasco da Gama virou contra o Palmeiras em pleno São Januário e deixou escapar a liderança. E quem aproveitou foi o tricolor paulista. O São Paulo disparou na primeira posição do Brasileirão após vencer a Chapecoense. O Palmeiras foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco da Gama. No final do primeiro tempo, o Flaco Lopes driblou a marcação e fez esse golaço. Aos 18 minutos, Thiago Mendes tabelou com o companheiro e bateu rasteiro para empatar. 10 minutos mais tarde, Cuiabano iniciou a jogada e foi para a área receber. O atacante dominou e virou a partida. Quem aproveitou a derrota do Palmeiras foi o São Paulo. O tricolor recebeu a Chapecoense no estádio do Canindé, na zona norte de São Paulo. Debaixo de chuva, o time de Roger Machado encontrou forças para vencer. Luciano recebeu um lindo lançamento e abriu o placar de cabeça. Aos 14 minutos do segundo tempo, o time do São Paulo trocou passes até fechar dentro da área. Caleri recebeu de Bobadilha e fez o segundo. Com a vitória, o tricolor chegou a 13 pontos, 3 a mais que Palmeiras e Fluminense. E o Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoadíssimo. Amanhã, sábado, tem um encontro mensal Mais Que Vê, das mulheres mais que vencedoras, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional às 4 da tarde, para todas as igrejas Renascer em Cristo. E domingo é dia de celebração da família. Os cultos são presenciais em todas as igrejas Renascer em Cristo, às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 6 da noite. A gente se vê segunda, a partir das 7, com as principais notícias do Brasil e do mundo. A todos uma ótima noite, um excelente final de semana e até segunda-feira.